Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais uma vez aí, mais uma derrota do Vasco ontem no Clássico contra o Fluminense. O Vasco chega a 5 jogos sem vencer fora de casa, 5 derrotas. Infelizmente o Vasco caminha largos passos para jogar mais uma Série B no ano que vem, se não mudar drasticamente esse cenário atual do elenco vascaíno. Também, lógico, principalmente dentro da diretoria do Vasco. Internamente o Vasco é uma bagunça, cara. Complicado demais, o torcedor tá ficando sem esperança de que o Vasco vai conseguir mudar aí alguma coisa nessa temporada, que a gente depende de Pedrinho e Felipe para serem os responsáveis para mudar esse panorama no futebol do Vasco. Aí você já viu, né? Se eles colocaram o Vasco lá onde o Vasco está hoje, com as péssimas escolhas deles, com os péssimos reforços contratados, o que a gente pode esperar que vai acontecer agora, se caso o Vasco sair do Transferban? Ainda tem isso, né? Porque o Vasco tem que reforçar, cara. Se não contratar, vai cair de divisão. Vamos falar aqui como que está a situação do Vasco no Brasileirão, os próximos jogos. Terça-feira tem um jogo extremamente importante para o Vasco na Sul-Americana. Se perder ou empatar, está eliminado. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Uma fase complicadíssima do Vasco, mas eu queria agradecer a galera que sempre acompanha e sempre gosta aqui dos nossos vídeos. Muito obrigado aos inscritos fiéis aí do canal. Bom, cara, com a derrota ontem, o Vasco está na 13ª colocação, mas pode ser ultrapassado por vários clubes, inclusive até o Juventude hoje. O Vasco tem apenas 10 pontos conquistados. Vale ressaltar que Fortaleza, Internacional, Vitória, Grêmio e Juventude, todos esses times jogam hoje e, dependendo dos resultados, o Vasco pode voltar à zona do rebaixamento. Vale ressaltar também que, dependendo de outros resultados, se, por exemplo, hipoteticamente, o Vasco sonhar com algo maior na competição, vai se distanciar totalmente dos times que se classificam a Libertadores. Vale ressaltar que o Fluminense, adversário ontem do Vasco, já está a 7 pontos à frente da gente, cara. Complicado, né? É o 5º colocado aí o Fluminense. E certamente se o Vasco não mudar esse elenco, se não contratar, vai cair de divisão. O elenco ainda é muito fraco. A proposta do Diniz, ela é totalmente diferente do que temos hoje à disposição. O Diniz é um cara que gosta de qualidade. Para o estilo de jogo dele, você precisa de ter pelo menos uns 4 jogadores fora de série dentro do time principal, dentro do time titular. Hoje a gente não tem isso. A gente tem um Verratti que é um goleador, mas não sabe jogar com os pés. A gente tem um Coutinho que está voltando aí, tentando voltar a se encaixar de alguma forma aqui no futebol brasileiro, mas ainda não é a certeza absoluta, né? Não é um jogador que a gente tem esperança que ele vai resolver jogos para o Vasco, mas ainda continua sendo o grande jogador em nível técnico que temos hoje ao lado do Payet. Com certeza é muito pouco, cara, é muito pouco. Você tem outros jogadores ali interessantes, mas que não tem tanta qualidade assim no passe. Você vê os laterais do Vasco, ora joga bem, ora joga muito mal. Ontem o Paulo Henrique, na minha opinião, foi muito abaixo, cara, errando muita coisa. O Piton, mais uma vez, ali vacilando também na marcação. Com certeza é muita coisa, existe um grande desequilíbrio nesse elenco vascaíno. E quando você olha para o banco de reservas, é um absurdo, é um abismo total. Não tem jogadores que são capazes de resolver partidas para o Vasco. Ontem o Paulinho entrou, não sei para quê. Infelizmente, cara, o Paulinho é um jogador que a gente gosta muito, o torcedor tem um grande apreço por esse jogador, mas ele não vem jogando nada, não consegue reconquistar o bom futebol que ele apresentou em 2023 e por isso é um reserva garantidaço lá no banco. Também, quando entra outros jogadores, como por exemplo o Matheus Cocão, faz uma partida horrorosa como ele fez ontem. E jogadores contratados pela diretoria não são capazes de fazer absolutamente nada, né? Somente ali o Nuno Moreira, que tem uma boa qualidade, e os outros contratados, Jorge Augusto, Benjamin Garré, principalmente, que nem sequer vem ganhando oportunidades com o Fernando Diniz, mostram a grande incapacidade, a grande falta de inteligência dessa diretoria ao contratar jogadores. E se não contratar, se não reforçar esse elenco, o Vasco vai cair de divisão, porque o time é muito frágil, é muito fraco. Se não conseguiu vencer um Fluminense, cara, um time que vem numa péssima fase, como que você acha que o Vasco tem condições de vencer, de se sustentar na Série A do Campeonato Brasileiro? Com todo respeito a alguns jogadores aí que temos no nosso elenco, que merece o carinho do torcedor, mas o elenco como um todo, no geral, não tem a capacidade de sustentar na Série A. Você tá vendo que é um campeonato extremamente competitivo. Olha o Mirassol, cara. Um time que todo mundo achou que ia estar rebaixado no primeiro turno, que não iria conseguir se sustentar na Série A. Bateu o São Paulo ontem por 2-0, jogando lá no Morumbi. Um resultado que o Vasco não é capaz de conseguir, cara. O Vasco não tem condições alguma de chegar no Morumbi e vencer o São Paulo por 2-0. Eu duvido que alguém de vocês que esteja assistindo esse vídeo
crave que o Vasco consiga vencer o São Paulo jogando lá em São Paulo, no Morumbi. Ninguém consegue. Não porque não temos time para isso. Mas o Mirassol, que é um time infinitamente menor do que o Vasco, tanto em orçamento e principalmente em história e estrutura, consegue vencer o São Paulo por ter organização dentro e fora de campo. Isso não acontece dentro do Vasco. O Mirassol hoje é o 9º colocado com 14 pontos. Olha só a diferença, 4 pontos à frente do Vasco. Outro time que também a gente achou que ia ser um saco de pancadas, o Ceará, tá lá em cima, 6º colocado e ainda nem jogou na rodada. Tem 15 pontos. Se vence seu jogo, chega a 18 pontos aí, cara. Com certeza já abre uma grande vantagem para o Vasco. Se caso, por exemplo, o Ceará despenque, ou também o próprio Mirassol, mas mesmo assim eles têm vantagens em relação ao Vasco. Com certeza, muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que ser melhorada nesse time. Se não mandar embora o Felipe Maestro, porque eu tenho quase certeza que ele será o diretor executivo do Vasco, ele que será o cara que vai contratar jogadores, porque até agora a diretoria não está dando mostras que vai trazer um diretor executivo. Até agora não conseguiu resolver essa questão, já tem aí quase um mês praticamente aí que o Marcelo Santana foi demitido e não consegue fechar a contratação de um profissional. Falou bastante aí da contratação do Rodrigo Caetano, não tivemos mais nenhuma notícia. Nesses últimos dias se falou na possibilidade de André Mazzucchi e também Felipe Ximenes, 2 profissionais que, se eu não me engano, estão desempregados. A gente não sabe se esses caras são capazes de fazer algo diferente aí do que, por exemplo, o Rodrigo Caetano poderia fazer, porque com certeza a diretoria, se trazer mais um pau mandado como era o Marcelo Santana, vai ficar naquela mesma, vai ficar com o Pedrinho e Felipe mandando e desmandando o futebol do Vasco e errando mais do que acertando, e por isso que a gente está sofrendo aí no Campeonato Brasileiro. Ontem o torcedor vascaíno tinha uma grande expectativa que o Vasco iria conseguir vencer o Fluminense, jogou muito mal e tomou a virada de um jeito absurdo, um gol contra e um gol de fora da área, que ao meu modo de ver dava para o Léo Jardim defender, mas infelizmente o Vasco acabou vacilando ali e perdeu esse clássico e chegou à incrível marca de 50 clássicos disputados e com 29 derrotas nos últimos 50 clássicos, cara. Complicadíssimo, né? O Vasco é um freguesaço, é o pior time disparado do Rio de Janeiro entre os 4, disparado. É o maior freguês de todos, o Vasco perde para qualquer um. E certamente aí esse é o cenário do Vasco nesse ano de 2025. Acho que o Vasco não tem condições algumas de vencer clássicos no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, venceu lá no Campeonato Carioca o Botafogo em São Januário, mas nem assim é suficiente para apagar esse vexame do Vasco em clássicos, né? Complicado demais, a situação difícil. A gente não sabe o que a diretoria vai fazer, precisa se livrar do transfer ban. Hoje, dia 25 de maio, o Vasco está impossibilitado de contratar novos reforços e esse time precisa de, no mínimo, 5 reforços, cara. Se não trazer, a chance de cair é gigantesca. Tem que contratar zagueiro, tem que contratar mais um primeiro volante. É um absurdo a cabeça de área do Vasco, cara. Qualquer um tem liberdade ali naquela região do campo. Não estou criticando somente o Hugo Moura, mas sim o sistema defensivo do Vasco como um todo. Precisa contratar mais jogadores ofensivos. Se não fosse o garoto Ryan, jogador da base, o Vasco não iria ter qualidade no ataque, porque temos somente o Nuno Moreira e o Verratti. Lá direito, o Adson ainda não é o mesmo Adson do ano passado, não é o mesmo Adson antes da lesão. E dá poucas mostras que vai voltar a ser esse Adson. E ainda, o banco de reservas é um absurdo. Você vê esse Benjamin Garré que foi contratado por mais de 15 milhões, 16 milhões de reais o Vasco investiu nesse jogador. O cara sequer entra em campo. Lloyd Augusto não consegue desempenhar. E, infelizmente, esse é o retrato aí da diretoria, o retrato desses incompetentes que trabalham atualmente lá no Vasco, né? Deixe nos comentários o que você espera do Vasco nesse ano, se você acha que temos chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse elenco, do jeito que está, com todos esses jogadores, vamos lutar até a última rodada para não cair de divisão. Se melhorar, pode ser que sonhamos com a Sul-Americana ou talvez um milagre de uma pré-Libertadores. Bom, agora vamos falar dos próximos jogos do Vasco. Terça-feira o Vasco terá um jogo extremamente importante contra o Melgar na Copa Sul-Americana. Um jogo de vida ou morte para o Vasco, só a vitória interessa. Se empatar ou perder, estaremos eliminados da Copa Sul-Americana. O jogo será às 7 horas da noite em São Januário, contra o Melgar do Peru. Depois vamos ter o Red Bull Bragantino, um dos jogos mais complicados para o Vasco aí nessa próxima sequência de jogos. Vai ser em São Januário, sábado, às 9 horas da noite. Depois, na quinta-feira, dia 12 de junho, saímos para enfrentar o São Paulo, fora de casa, no Morumbi. E depois vamos ter jogos contra Botafogo e Juventude, com data e horário a definir, já que vamos ter esse Super Mundial de Clubes
e até agora não sabemos como que vai ficar essas datas desses jogos do Vasco aí. Deixe aí nos comentários o que você espera dessa sequência de jogos, se você acredita que o Vasco tem condições de fazer bons jogos, e principalmente terça-feira tem esse jogo importantíssimo na Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu demais, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, mais um desabafo, porque se não mudar, cara, o Vasco corre seríssimos riscos de cair de divisão. Com certeza, junto com o Santos e Grêmio, é um dos piores times grandes da Série A.